Eu sou o William Bezerra E eu sou Ivana Santana, mas você pode me chamar de Ive. e esse é o Conversandinho, o podcast que mora no interior do seu coração. E se ainda não mora, dá uma chance pra gente. Aqui a gente conversa sobre assuntos do interior de São Paulo, com foco na nossa maravilhosa cidade de Votorantim. E às vezes a gente conversa sobre coisas aleatórias também, mas sempre trazendo a nossa visão de quem nasceu e se criou aqui no interior. E tem episódio novo liberado toda segunda-feira, a partir das 5h30 da tarde, aqui nessa plataforma. E hoje nós temos 2 recados rápidos, tá? O primeiro é que esse episódio está sendo patrocinado pela Escola de Inglês IW Votorantim. E o segundo recado é que se você ouvir um cachorro latindo, uma criança chorando, uma moto chegando, o ônibus passando, são sons de Votorantim. Gente, faz de conta que a gente tá aí na sua casa junto com você. É verdade. Inclusive hoje tá calor, a janela deixa, tá aberta. avisa. Faz de conta, assim, ó, que a gente tá aí sentado na sua sala com a janela aberta e vai ter barulho mesmo. É verdade, Um dia a aceitem. gente vai estar num estúdio melhor. Por enquanto é o que tem pra hoje, gente. A SMR aí. Deem stream pras lendas que somos Exatamente, nós. Pra gente ficar exatamente. famosa e ir pra um estúdio bom. Manda pras amigas. E uma coisa que a gente nunca pede, que a gente podia começar a pedir pras pessoas. Ah. Se inscreva aí na plataforma que você É tá verdade. ouvindo, né? Se tá ouvindo Se no inscreva. Spotify, você pode se inscrever. Se tá ouvindo no YouTube, se inscreva aí no canal. Não custa Se inscreve, nada, é gente, de porque aí você graça. recebe notificação. Tem que ativar a toda- notificação. Ativa o sininho. Que aí você recebe notificação quando tiver episódio novo. Isso porque aí. a gente sabe que às vezes na correria a gente lança segunda-feira. É. Você vai pensar, segunda-feira, dia corrido, trabalhei demais. Você não vai lembrar de escutar. É verdade. Aí, se você se inscrever e ativar o sininho, o Spotify e o YouTube vai falar, Já tem episódio entrega, novo. é verdade. Aí você vai ficar feliz, que você vai lembrar que tem conversandinho. Isso aí, vai começar a semana de uma forma maravilhosa. Mas, amiga, vamos ao que interessa, então. Vamos. Porque no episódio de hoje, nós vamos relembrar uma das excursões, assim, mais icônicas da época da escola. Ai, meu Deus, qual? O Play Center. Ai, eu amava! Eu também, amiga. Você já foi no Play Center, então, né? Fui 2... Você sabe que eu não lembro se eu fui 2 ou 3 vezes? Eu tô nessa dúvida se eu fui 3 ou 4. Então, eu tenho uma dúvida, mas pelo menos 2 eu tenho certeza que eu fui e eu amava. Pra mim, o Play Sim. Center era o lugar mais divertido do planeta Terra. Sim, amiga. Tinha uma áurea muito mágica, Não né? tinha. Eu não sei se não era tanto assim, mas por a gente ser mais novos, ter essa expectativa. Ai, mas Mas era eu lembro assim. que era. Nossa, tinha uma áurea, assim, um negócio tão Sim. mágico. É, tipo, hoje vai ser o melhor dia da minha vida. Exatamente, amiga. Exatamente. Você foi, então, também. Amiga, eu fui pela primeira vez na 5ª série. E eu tava, assim, tão animado, mas tão animado, que eu lembro que tinha eu e uma amiga minha muito próxima na época, Jéssica. A gente tava fissurado pelo Play Center e a gente Sim. fazia contagem regressiva. Então era tipo assim, faltam 90 dias para a gente ir para o Play Center. Nossa, é tipo eu com aniversário. Amiga, era nesse Falta nível. 90 dias para o meu aniversário. Não, era nesse nível. Eu lembro que teve uma vez que a gente foi e não teve aula e a gente acabou indo pra escola, assim. Aí a gente foi pra biblioteca entrar no site do Play Center. E eu entrava na minha casa, ela entrava na casa dela, a gente lembro do fazia um site. roteiro, assim, tipo. Nossa. Amiga, a gente era muito fissurada. Virginiana, foi muito... né? Organizada. Exatamente. Assim, montei o look, já pensava, porque a gente vai se molhar, então Nossa, tem que tinha ser essa uma roupa, preocupação. uma A gente roupa vai falar dos leve. brinquedos daqui a pouco, mas É eu também verdade, tinha a preocupação amiga. de, tipo, tem que ir com a meia mais leve, porque vai se molhar. Exatamente, uma roupinha que seca rápido. Sim. E amiga, já vamos jogar na roda aqui uma polêmica, tá? Ai, Pra a gente já gente vai começar com começar polêmica. polêmico, tá? Play Center ou Hop Hari? Play Center. Eu também, amiga, eu Quem também. escolheria Hop Hari? Há muita gente, amiga, Ai, tem muita gente. que pode ir embora. Não, mentira, fica aqui. Fica aqui Ah, pra gente convencer que é o Play porque Center era melhor. O Play Center fechou, então teve muita gente que não conheceu o Play Center, né? Ai, Muitos mas jovens aí que foram só pra Hop tristeza da Hari. vida da pessoa, né? É verdade. Aí meus pêsames, pessoa. Nossa, realmente, amiga, realmente. Tipo, porque assim, vou falar rapidamente sobre Aham. isso. Já fui no Hop Hari também. Fui no Hop Hari 2 vezes. No Hop Aham. Hari eu fui 2. Fui uma vez criança e uma vez com 20 anos, mais Sim. ou menos. Ai, Amiga, foi essa mesma... sabe? Tipo, não tem a mesma magia. Parece que o Play Center tinha mais brinquedos. Ou Sim. ele era menor. Eu acho que ele era menor, assim, em E aí tamanho. tava E aí mais tava perto muito do outro. Tipo, não tinha tanta fila. Não sei, era mais emocionante e divertido. Sim. O Hop Hari pra mim é muito passeio família. Sim. Tipo, é legal pra você ir com criança, assim. Mas não é a mesma adrenalina Amiga, do Play eu Center. acho que assim, a gente pode fazer um episódio só sobre o Hop Hari. Amigo, eu vou fazer um comparativo aqui. Você vê se você concorda. Sim. Você concorda comigo que o Hop Hari é Sorocaba e o Play Center é Votorantim? Exatamente, amiga. É exatamente isso. Não é? Tipo, é legal também
também. Tem umas coisas pra fazer, Sim. mas nunca será. Nunca será igual. Nunca será Exatamente. igual. É isso, sabe? Não, mas vamos fazer um episódio sobre Hop Hari, daí a gente conta... A gente vai ser fez só uns pra falar mal, episódios né? de Sorocaba também. A gente é inclusiva. Ó, Hop Hari, você tem aí alguns meses, alguns episódios pra patrocinar Algumas a gente, pra gente semanas. falar... Ó, a gente tá planejando o episódio do Hop Hari daqui umas semanas, então Hop Hari, manda o seu assessor de imprensa já entrar em contato com a gente. Exatamente. Você tem chance, a gente fala super bem. Amiga, mas como eu sei que a gente gosta de informação e os nossos ouvintes também gostam de informações, eu trouxe algumas sobre o Play Center, tá? Que eu peguei no próprio site do Play Center, que ainda existe. Nossa, Eles têm um parque menor agora, tipo esses parques de shopping, sabe? Sei. Então ainda existe a Ai, marca que Play destreza. Center. É, amiga, meio assim, né? Tipo... Mas vamos aprender, porque aprender é legal, divertido Sim. e popular. Play Center perdeu tudo e está morando de aluguel, né? Enfim, vamos lá. O Play Center, ele inaugurou em 1973. Não tava Faz nem um aqui tempo. nesse E eu universo não ainda. fiz as contas, então já faz um tempão, tá? Faz. Vamos ficar só nessa, assim, faz muito tempo. Sim. E ele foi o primeiro grande parque de São Paulo que seguia esses moldes, né, internacionais. Tanto em tamanho, Belíssimo. quanto em quantidade, Então ele é mais né? velho que o Hop Hari, É provavelmente. bem mais velho. O Hop Hari acho que é de 99. Ah, É. entendi. Então, assim, qualidade de brinquedos, shows, que tinham muitos shows lá também. É verdade, né? Tá? O Play Center, a área dele ali era de 85 mil metros quadrados. Você falando que era pequeno. Então, e ele recebia em torno de 1,6 milhões de pessoas. É milhão, né, que fala. 1,6 milhão de pessoas anualmente. Nossa, Era bastante muita gente, né? Uhum. Ele chegou a ser palco do show dos Menudos, sabe? Nossa, Os Menudos que curioso. não se Sim. reprima. E ele recebeu até a visita, amiga, do rei do pop, Michael Jackson. Não sabia disso. 1993 tem foto do Michael curioso. Jackson no Play Center, você Olha, acredita? o Daniel tava nascendo e o Michael Jackson... O Então- Daniel, meu namorado, estava nascendo e o Michael Jackson tava no Play nossa, Center. gente, nem existia ainda A e o gente Michael nem Jackson existia. tava no Play Center. Amiga, daí em janeiro de 75, tá? É. Vamos voltar aí um pouquinho no tempo da visita do Michael Sim. Jackson. O Play Center, ele lança uma promoção que o ingresso tinha o valor único, tá? Porque antes como que era? Você pagava por brinquedo. Sim. Entendeu? Então você entrava, sei lá quanto era, Sei. 5 cruzeiros, né? Nessa época, Sim. por brinquedo. Aí ele, a partir de 75, você pagava o valor único do o passaporte, né? exatamente. Aham. Aí tinha uma promoção que às quintas-feiras chamava Dia dos Namorados no Play Center. Nossa, e aí toda as mulheres quinta-feira. não pagavam pra entrar, amiga. Era tipo balada hétero? Exatamente. Mulher não paga até meia-noite. Entendi. E ainda em 75, tiveram 2 grandes shows internacionais lá no Play Center. Nossa. Um de um cara que eu não conheço, chamado Johnny Mathis, chamado de Grande Noite do Amor. Não conheço. E um de Bill Haley, que eu também não conheço, mas talvez você que esteja ouvindo conhece, que era chamado de Noite do Rock. E cerca de 40 mil pessoas estiveram Nossa. presentes em cada um dos shows. Me parecem pessoas que tocariam hoje na Antena 1. Exatamente, deve ser. Deve ser. E uma informação muito engraçada, amiga, que eu achei que, assim, é a cara do Conversandinho. Teve uma atração chamada Contatos Imediatos de Terceiro Grau. Amigo! Inspirada no filme. O brinquedo tudo! era uma apresentação de uma nave espacial Ah. ambientada assim num cenário super futurista, que era semelhante à espaçonave do filme. E ele também legal. tinha a trilha sonora, ficava tocando Que lá legal, assim. se existisse ainda hoje, a gente ia fazer um especial lá. Sim, é verdade. Ai, Mas que aí, tudo. amiga, vamos entrar numa parte triste aqui. Ai. Porque nos anos 90, Ah. vários acidentes foram manchando a imagem do Play Center, tá? Hum. Que colaborou com um enfraquecimento, né, da imagem do parque, que encerrou suas atividades em julho de 2012. E eu não coloquei aqui no roteiro, mas eu encontrei várias informações de vários acidentes mesmo que aconteciam. Verdade. Nada fatal. Ainda bem que eu não soube, senão eu não ia. Exatamente. Não eram acidentes fatais, mas, tipo, muita gente saía machucada. Então, Viu? Mas no Hop Hari teve teve acidente aquele fatal. caso que foi o que E cagou tá na aí imagem o Hop deles, Hari, né? Não vou dizer firme, mas tá aí. Então, amiga, mas eu não sei se o Hop Hari tá... Porque uma época falava que ia fechar, outra época... É verdade, Então. rolou esse babado aí. Fica pro episódio do Hop Hari. Fica pro episódio do Hop Hari, mas assim... Interessante essas informações, eu não sabia que era tão então. antigo. Sabe uma coisa? Que eu não sei se era lenda urbana, mas que eu ouvia muito quando eu era criança. Que o Play Center fechou porque o lugar lá que era o parque era alugado. E eles tinham um contrato de 100 anos. E esse contrato venceu e o proprietário não renovou porque ele queria vender a área. Eu não sei se é verdade, é fonte e Nossa, vozes será? da minha cabeça. Mas eu sempre ouvi essa história. Ah, pode ser também, amiga. Pode ser uma lenda urbana, mas eu sempre ouvi Porque essa é história. estranho, né? Tipo, era tão forte, parece, antigamente, Sim. assim. Por que fechou, né?
Na minha cabeça foi muito do nada, assim, eu não sei como é que tava, né? Mas até aí, Americanas tinha um rombo de 40 bilhões e a gente não sabia também, né? Exatamente. Mas acho que foi por essa questão dos acidentes e talvez, sei lá, né? Muitas questões aí corporativas que podem ter. Pode ter sido mais corporativo, assim, né? Mas o Play Center sempre viverá aí nos nossos corações. Sim, amiga, eu amo. E, amiga, então vamos agora começar a contar as nossas memórias sobre o Play Center? Ai, vamos, que eu tenho coisa pra falar. Amiga, pra começar, você ia nos brinquedos? Ai, eu ia! Eu ia pra ir nos brinquedos. Exatamente. Não faz sentido pra mim quem vai no parque de diversão pra não ir no brinquedo. Então, amiga, assim, quando eu fui, acho que na 8ª série... deixa eu contar as vezes que eu fui. Tá. Primeira vez na 5ª série, fui na Noite do Terror, que a gente vai falar depois na sua frente. Ai, meu Deus. E depois eu fui num evento que chamava Replay. Não sei se você lembra disso. Então, eu não lembro se eu fui no Replay. Por isso que eu não lembro se eu fui 2 ou 3. Porque eu lembro que eu fui na 5ª e na 7ª série. E aí eu não lembro se na 7ª eu fui no Replay ou não. Então, o Replay, pra quem não sabe, você não precisava pagar o ingresso de novo, né? Era só o ônibus. Pagava só o ônibus e eu acho que era tipo uma taxinha, que era tipo, sei lá, 10 reais. Aí você conseguia ir, só que era menor, não tinha Noite do Terror, nada. E era no fim do ano, tipo, porque a Noite do Terror era ali no meio, tipo, em outubro, e aí esse Replay geralmente era tipo em dezembro. Era um negócio assim. É verdade. E eu lembro que amiga, então se você foi na 7ª série, foi quando eu fui, porque eu fui na Amigo, 8ª. Mas a gente foi, porque eu lembro que a gente estudava na mesma escola, que era o Azarias Mendes, aqui em Votorantim. Esse é meu Votorantim, tem escola pras crianças. Sim. E um ano era Play Center, um ano era Hopi Hari. Então, a gente sempre foi nos mesmos anos, só que a gente não se falava. É verdade. Mas a gente foi nos mesmos mesmos anos. Mas na 6ª série não teve, que foi a sua 5ª. Porque eu não lembro de ter ido. Eu fui na 5ª série. Eu fui na 5ª e eu fui na 7ª. Na minha 6ª série, teve Hopi Hari, que eu não fui. Foi, que eu fui na 7ª, que foi horrível. Então, foi a única vez que eu fui. Nossa. Foi 2007, 2009. Mas na 5ª série eu fui, né? Eu fui com o Daniel Verano, daí que eu fiz a 5ª série lá. Fui 2 vezes. Então. Mas na 8ª, daí eu lembro que eu aproveitei mais. Inclusive, na 8ª série, foi a primeira vez que eu fui num brinquedo que era muito famoso, que era o Boomerang. Você lembra, amiga? Qual que era? Era aquela montanha-russa que ia de frente e depois ela vinha de costa. Fui. Vai de frente e vem de costa. A gente vai falar especificamente de brinquedo ou eu Vamos, posso falar amiga. já? Pode falar. Tá, então... vamos lá. Boomerang. Eu tenho uma história com o Boomerang. Você vomitou? Não, tá. Eu vomitei só no kamikaze da festa junina de Votorantim. Você tá lá no episódio de festa junina, galera. Quer ouvir essa fofoca, ouve lá. Episódio 2? Episódio 2. Mas enfim, o Boomerang, nossa. Ai, que memória. Ai, que gostoso, que saudade do Play Center. Eu acho que foi na 5ª série, foi na primeira vez que eu fui. Tava tendo uma noite do terror. Eu não lembro qual era o tema. Porque eu fui em 2, eu não lembro que ano que foi qual. Mas tava tendo a noite do terror. Não, mentira. Foi quando eu fui na 7ª série. Porque daí, tipo, eu já tinha ido antes na 5ª série. E eu já tinha visto aquele show de abertura. Legal. Aí, quando eu fui na 7ª série, foi começar aquele show de abertura. E todo mundo foi lá, né, pro espaço que era um show, assim, pra quem não sabe. Que os monstros iam no palco e dançavam e tal. A gente vai falar depois A gente vai falar sobre. da Noite do Terror, né? Mas enfim, aí foi começar esse show, que eu lembro que começava às 6 horas, assim, da tarde. E aí era tipo 10:06, a galera começou a ir lá, vai começar o show. E aí eu falei, mas eu quero ir na montanha-russa, porque eu sou apaixonada por montanha-russa. Pra mim é o brinquedo mais divertido do mundo. E eu falei, eu quero ir no Boomerang. Aí minhas amigas tudo foram lá pro show, eu fiquei sozinha na fila do Boomerang, só que a fila do Boomerang esvaziou. Nossa, eu fui delícia. em 5 minutos, eu fui sozinha, tipo, não tinha ninguém do meu lado. Tipo, você tinha, sei lá, 10 carrinhos? Sim. No carrinho do meu lado não tinha ninguém. Você foi sozinha. Eu fui sozinha. E foi muito divertido. Eu achei que eu ia morrer, mas foi muito legal. Tipo, tava vazio, assim. Eu olhava o parque vazio ali perto do Boomerang, porque tava todo mundo na outra área de show. Ai. Então, pra quem não foi, não lembra, né? O Boomerang era uma montanha-russa cheia de loopings que ele subia, assim, aí ele vinha de costas. Não, depois... primeiro ele ia de frente e depois ele voltava de costas. Isso, tipo, o carrinho. Era assim, imagina, visualiza. Vai começar a montanha-russa. Aí ela começa... Ela primeiro, sobe, ela assim, sobe né? de costa primeiro, tipo um pico assim, ela fica bem inclinadona, quase 90 graus de costa, aí ela vai de frente. Aí você anda tudo, tem vários loopings. Aí quando acabou o último looping, você sobe de frente numa torre e aí você volta de costa. Exatamente, era muito bom. legal. Mas uma divertido. coisa que você falou, essa questão da fila, eu lembro que o Play Center, por mais que tivesse fila, você não ficava, tipo, o dia todo. Não, eu nunca fiquei mais de 2 horas numa fila do Play Center. Porque eu já vou adiantar. Eu vou adiantar minha informação do Hopi Hari. Eu fiquei 4 horas na fila daquela montanha-russa de 5. madeira e eu não fui, eu desisti. Porque senão eu teria ficado umas 6 horas. Eu fiquei 5 horas e eu fui, mas eu fiquei 5 horas. horas. Nossa, amiga, não. Na fila. Tá vendo? No Play Center eu lembro que a gente pegava uma filinha, mas, eu ia, tipo, em 8, 9 brinquedos, assim, sabe? Sim, era uma filinha, tipo, de meia hora, 40 minutos no máximo. Então. E aí, um outro brinquedo que eu gostava muito, amiga, que a gente já falou sobre a questão do look, que era o Splash. Então. Lembra? Tinha um grande e um pequeno. O grande, que era emoção, né? Eu gostava do pequeno, porque o pequeno você molhava mais. O pequeno era legal de ir, só que o grande era mais legal de você ficar na ponte, lembra?
amiga, eu ia falar disso. Tinha uma ponte lá, pra quem não sabe. Era assim, era um brinquedo tipo um carrinho que você subia e descia era e um, molhava. era um barcão, Era assim, um bem barcão, grande. né? Que você subia, assim, uma estruturinha de madeira, andava, era tipo uma micro montanha-russa, assim, bem basiquinha. Você ela subia, só subia e descia, descia, e aí molhava de água. Só que ela não molhava tanto, essa grande, Quem quem tava no tava carrinho, dentro. é. Só que tinha uma ponte que qualquer pessoa podia subir e ficar lá pra se molhar. E daí vinha uma onda, um tsunami na cara da... Amiga, era muito engraçado. Era muito... Você ficava na ponte? Eu ficava também. Na quinta série eu fiquei, e aí teve uma vez que eu tava... Isso já foi quando eu fui na oitava série. A gente tava lá na ponte, daí eu lembro que... Eu não lembro quem tava comigo, se era a Bruna ou se era a Stephanie, duas amigas minhas. Eu lembro que eu coloquei uma, falei assim, fica aqui que não vai molhar. E eu vou ficar aqui que vai molhar. Não Inverteu, amiga, foi tudo nela. Eu lembro que eu não levei assim uma gota e a menina saiu em sopa. Foi muito bom. Quem precisa de inimigas com um amigo igual ele e o Bezerra, não é mesmo? Mas eu lembro que o pequeno, a questão era assim, porque o pequeno era um carrinho menor, né? Era tipo um tronquinho, assim. Sim. E ia umas 4 pessoas, 4 ou 5. Eu acho que era 4, porque era 2 na frente e 2 atrás. É verdade. E aí ele dava uma puta volta, assim, um percurso. Nada acontecia. E aí no final tinha uma subidinha e caía. Eu lembro que passava numa caverna, que tinha tipo um pirata, assim. Eu acho que eu nunca fui no pequeno, sabia? Eu acho que fui. eu vi só de fora. O pequeno era legal porque dava pra você pegar com a mão a água e jogar. Então era tipo assim, quem emoção. tava na frente jogava água e quem tava entendi. atrás, entendeu? Era Legal. nessa vibe, assim. Qual a vibe, né? Mas era muito divertido. Exatamente. E assim, eu não sei você, mas às vezes que eu fui, eu lembro de estar muito calor. Ai, então sim, era muito refrescante, assim. Eu nunca peguei chuva, sempre Eu sol, também graças não, a Deus. sol, porque, tipo, você ia assim e você tava, tipo, calor pra caralho, Sim. andando debaixo do sol. Aí você molhava, aí você ficava, tipo, ai, gostoso. E eu ia, 10 tipo... minutos tava seco. Eu lembro que eu tinha uma calça de tactel que eu fui, porque eu falei, vai secar. Eu planejei tudo, amiga. Um que eu tinha medo que eu fui em outro parque, lá eu não cheguei aí, era o elevador. Aí eu fui. Você foi no do Eu Play fui, Center? eu tenho história também com o elevador do Play Center. Assim, eu não sou muito fã de brinquedo que gira. Eu amo adrenalina. Só que brinquedo que gira, tipo assim, se é um looping da montanha-russa, que é só um Vai vai. rápido. Só que, tipo assim, brinquedo que fica girando, tipo, sei lá, o Crazy Dance da festa junina, ou uns que gira muito, me dá tontura, eu tenho labirintite, ataca. Aí, o que eu gosto muito? Montanha-russa e o elevador. Sim. Aí eu fui no elevador uma vez, eu acho que eu fui muitas vezes, tipo, eu saía da fila e ia de novo, assim, porque era muito legal. Aí eu achava o elevador do Play Center mais legal do que o do Hop Hari. Por mais que o do Hop Hari fosse maior, eu gostava mais do Play Center. E aí eu ia. Aí numa dessas que eu ia e saía e voltava, tipo, nem tinha uma amiga fixa que eu andava, eu ficava lá me perdendo das pessoas, que eu era louca dos brinquedos. Aí teve um que eu fui e, tipo assim, tinha gradinhas, né, assim, que ia dando, tipo, um caracol. Aí eu tava lá no meio, assim, ia demorar um pouco ainda pra chegar a minha vez, e gritaram, tem uma vaga, tem alguém baixinho Tinha dessa aí, mesmo, é que verdade. quer passar, que tá sozinho. Aí eu falei, eu. Aí um monte de gente começou a me erguer em cima da grade. Olha, amiga! E me passar a vantagem de ser verdade. baixinha. E aí eu fui, assim. Tinha essa mesmo, tipo um fast pass, que às vezes estavam em 3 amigos e sobrava uma vaga. Daí quem tava na fila falava, não, eu quero ir com a minha amiga, eu quero ir... Daí eles só iam passando, quem tava aí me sozinho... passaram, começaram a me jogar em cima da grade, assim, Que eu legal, tava sozinha. amiga. Aí eu fiquei tipo... Não, a história de elevador que eu tenho é com outro parque, que é o Beto Carreiro, esse aí eu bolsonarista, não né? fui. Mas enfim, não o Beto Carreiro bolsonarista, porque ele morreu antes do Bolsonaro, mas o parque, né? Enfim, o do Beto Carreiro, amiga, até pouco tempo atrás, pelo menos até quando eu fui, era a maior da América Latina, ou a maior do mundo, se eu não me engano. Nossa, e você foi? Eu fui. E na do Play Center você não foi? É porque eu era mais velho, né? Bom, no faz sentido Beto pra Carreiro. mim. Eu acho que era a maior do mundo, se eu não me engano. Conte, Play Foi Center, mas foi bizarro, amiga, porque era uma torre assim que vai subindo. Eu fui com meu ex-padrasto, Aí assim. você olha pra baixo e fala, Deus, me tira Não, daqui. você olha pra baixo e você fala assim, puta que pariu, tá muito alto. Aí você olha pra cima, tem mais um negócio inteiro. Eu lembro dessas, nossa! Não, esse era muito, tipo assim, eu olhei pra cima e falei, tem mais uma torre inteira pra cima. E quando chega, eu acho que todo parque tem isso, quando chega dá um tranquinho, assim, aí Ai, você fala, eu vou morrer. foi. Eu lembro que meu padrasto ficava assim, olha só que legal, olha em volta. Eu tava tipo... Foi uma sensação Cara, sabe o que horrível, acontecia comigo? horrível. Eu sou uma pessoa baixinha. Todas as vezes no Play Center e no Hop Hari que eu ia, tipo, quando ele descia, eu dava uma subidinha no banquinho, assim. Amiga Eu não ficava do 100% céu. presa, eu dava uma subidinha no É banquinho. uma coisa que hoje em dia eu jamais iria. Eu iria. Eu jamais. Mas um que eu amava, assim, que tem nessa vibe de subir e descer, Barca Viking, amiga. Já dava tontura. Eu amo! Não dava Nossa, pra mim, já dava eu labirintite. gostava de ficar... Eu lembro que ainda tinha um negócio do Play Center que você ficava assim, bota pra subir! eu E aí ele lembro. subia mais alto possível. E eu gostava de ficar na ponta. Sabe quem gosta de Barca Viking? Que É. não foi no Play Center, né? Porque, né? Não era nem nascida. A minha irmã. Ah lá, amiga, eu vou com a sua irmã na Barca Viking, então. Vamos. Porque Vamos eu no Hop Hari amava. um dia, você vai. E ela gosta de ficar Nossa, na ponta. A minha isso irmã, que eu gosto. A minha irmã tem 9 anos, né?
E aí, na festa junina agora de Votorantim, ela foi com a priminha dela que tem 10. Então, a mais velha, a priminha dela. Aí foi muito engraçado. A minha irmã tava tipo, uhul! Com a mão levantada, a priminha dela tava tipo branca, segurando sem emitir um som. Tadinha, amiga. Nossa, mas a melhor parte, eu lembro que a do Presenter era muito grande. Então, quando chegava lá em cima, você ficava assim, meio que 90 Quase 90 graus, É. né? Ai, aí a dava bunda tontura. levantava, amiga. E você lembra aquele que ia de lado, assim? Qual? Era um brinquedo, era do Play Ah, eu Center. acho que eu sei qual que é. Era tipo um carro, eram várias, as cadeirinhas Várias ficavam uma do lado da cadeirinhas. outra, e isso Eu daí fui uma ele ia vez, de achei lado. paia. Era gostosinho, assim, era tipo um gelinho na barriga, tipo. Eu fiquei tipo, vou no elevador. E o chapéu mexicano, você gostava? Não. Vocês não... Ai, porque gira. Ai, amigo, você era tão gostoso. tão duro em mim, labirintite de Nossa, ataca. o do Presenter subia muito. Eu ficava, tipo, parecia legal, mas girava daí não dava Era pra mim. Não gostoso. dava. E eu lembro que ficava do lado de um... Gente, tá um barulho de obra, mas daqui a pouco vai acabar, porque já é... Até a Gabriela Prioli já gravou vídeos falando, tipo, ai, tem obra no fundo. Se a Gabriela Prioli fez, a gente também pode. Exatamente. Que era aquele cinema 3D, que era tipo um Epcot da sei, Disney, assim, que sei, tinha uma bolona, fui. sabe? Ah, não achava tão legal. Eu lembro que era meio sem gracinha, assim. Mas eu fui também. Um de cinema 3D que eu achei muito legal, que eu fui uma vez, um parque muito aleatório, foi no Parque do Gugu. Nossa. Mas eu não lembro se é porque eu era uma criança, que eu era bem Sim. pequenininho, mas eu fui no Parque do Gugu. Eu fui no Parque da Mônica. Então não tinha cinema 3D? Se tinha, eu não fui. Então... Eu tinha mais coisa pra fazer. É. Tipo assim, é porque cinema 3D, eu ia no cinema na minha cidade. Mas é porque a cadeira mexia, amiga, tinha todo um blá blá Era blá, cinema assim. 6D, né? Exatamente, exatamente. Não, eu gosto de adrenalina. A cadeira mexendo, eu ia no elevador, a cadeira mexia também. Não, isso é verdade. E tinha aquela... Porque lembra que o parque era dividido meio que em duas Setores, partes, assim. sim, Tinha uma parte que era grande, daí tinha uma outra que você tinha que atravessar uma ponte. Sim, que inclusive na Noite do Terror era um terror. Exatamente, amiga, vamos chegar lá. E aí nesse outro lado tinha o Castelo do Terror. Você foi no Castelo do Terror, amiga? Fui, Não, amigo. calma. Segura que daí a gente puxa o gancho pra Noite do Terror. Ai, Deus, Segura. tá bom. Tinha aquela montanha-russa com looping gigante, você Sim. lembra? Você foi nessa? Sim. Você foi em todas as Eu fui montanhas-russas, em todas então, as né? montanhas russas. Tinha três que eu me lembro no É. Play Center. Se eu estiver errado e alguém souber, me corrija. Mas que eu lembro tinha três. Tinha esse bumerangue que voltava de costas. Que era lá na frente, Lá assim, na na frente, entrada, do parque. É. Isso, nossa, eu lembro claramente. Aí depois da ponte, perto Sim. da Casa do Terror, tinha uma que era... A do Looping não era do lado da Casa do Terror. Não, a do era lado na da Casa frente, do Terror é. era uma que ela ia muito de lado. Sim, que não tinha looping. Que não tinha looping, mas ela ia muito de lado. Ela Uma era mais vermelha, emocionante. né? Eu lembro Amigo, dessa. eu não sei se você chegou aí. Eu fui em mas todas. era mais emocionante pra mim, É. porque, tipo, sabe, visualiza. Se você não conhece o Play Center, visualiza. Sabe montanha-russa de parque, de festa junina? Não tem uma parte que, tipo, depois de que ela sobe e desce, ela vai de lado, assim, com tudo? Sim, sim. Essa montanha-russa era toda de lado, Eu assim, a lembro maioria era de disso, amiga. lado. Era muito legal, pra mim era a minha preferida. E tinha do looping, que era um looping gigantão, mas chato. Mas é porque era um dos maiores loopings da América, uma coisa caguei. assim, por isso. Eu fui, mas não foi muito emocionante. Mas sim, eu fui em todas. Essa eu do looping amava. era Star, não sei o que, eu lembro, assim. Teve uma série que eu assisti, Unbreakable Kimmy. Eu lembro. E eu acho que a mãe dela era louca Era por montanha-russa. viciada em montanhas-russas. Eu me identifiquei muito ali, representatividade. Porque verdade. eu sou a louca das montanhas russas. Assim, se um dia eu fosse largar tudo para fazer alguma coisa, seria Ia largar tudo viajar, para perseguir as montanhas russas. E aí tinha outros brinquedos, tipo, eu lembro que tinha um arvorismo que você tinha que pagar a parte. Não fui. Aí eu lembro que tinha carrinho de bate-bate, também não fui. Tinha uns brinquedos infantis, acho que... Eu ia, tipo, nos brinquedos que fazia mais sentido porque não tinha na festa junina. Sim. Eu sempre calculava, tipo, tem esse brinquedo na festa junina de Votorantim? Então, não vou aqui. Amiga, real. Não é? Você fazia verdade. essa matemática? Fazia, não, ia nas coisas que fossem mais diferentes, assim, é mesmo. E aí tinha alguns brinquedos que eram pagos, né, que nem eu falei, esse do arvorismo. Ai, sabe um que eu fui que era pago? O Sky Coaster, que Ai, era tipo bungee amiga, eu jumping. sei qual que é. Amigo, eu fui, posso contar? Pode. Ó, o ônibus. Amigo, daí eu fui no Sky Coaster, que ele era tipo um bungee jump. Ai, que era sim. pago à parte. Eu fui. Nossa, amigo. Então, e aí falando do Sky Coaster, me remeteu à memória de que eu fui 3 vezes. Ah lá, Porque já lembrou. eu lembrei agora, minha memória é do tamanho de um caroço de azeitona, me perdoem, galera. Mas eu fui uma vez quando eu já tava no ETEC. Então, eu lembro acho que foi em disso. 2011. Mas sua sala foi sozinha, porque a minha não tipo, foi. Acho que foi meio que a minha sala que organizou, uns amigos e fomos. Foi a galera que eu briguei na gincana depois. Ah, mas lá. Você quer saber do que a gente tá falando? Ouça o episódio de ETEX. Mas na época ainda não tinha brigado, e aí a gente organizou e a gente foi. Aí era assim, podia ir até 3 pessoas nesse brinquedo, era pago à parte, a gente foi de noite, foi o último que a gente foi pra ir embora. Então tava tudo de noite, assim, e esse brinquedo ficava bem do lado da Marginal, Sim. ali em São Paulo. Então você subia, você via o trânsito, assim, se você caísse, ele morria na hora. Atropela. Se morresse da queda, caía do atropelamento, morria do atropelamento.
E aí a gente foi de noite, já era tipo 8 e pouco da noite, o parque Aham. fechava às 9. Tanto que eu lembro que a gente saiu até correndo pra chegar na van depois. Aham. Tipo, não deixa, gente. Aí podia até 3 pessoas. Aí ia 3 meninos e 3 meninas. Aí a gente Sim. dividiu. Primeiro foi os meninos, depois foi as meninas. Aí, com a glória do Senhor Jesus, eu fui no meio. Porque eles dividiam pesos. Tinha 2 pessoas altas e uma baixinha, a baixinha ia no meio. Se tinha 2 Entendi. pessoas baixinhas e uma alta, a alta ia no meio. Pra Entendi. balancear esse peso, né? Aham. Aí, como eu era baixinha, obviamente as 2 pessoas eram mais altas do que eu fui no meio. Aham. E aí a pessoa que ficava no canto, se eu não me engano, direito, tinha que puxar uma cordinha. Não era automático. Tipo, você ficava pendurado, deitado, assim, totalmente deitado. E aí o negócio ia subindo. Eu tenho um Aham. vídeo, depois eu posto lá no nosso Instagram. Aham. Aí você ia subindo, subindo, subindo com uma cordinha te puxando, assim, as 3 pessoas deitadas. Aí você chegava lá no altão, um alto-falante te falava 3, 2, 1, voar. E aí você tinha que puxar essa cordinha e você caía. E aí você caía um tempão reto, e aí, antes de chegar no chão, você fazia, tipo, um voo pra frente, assim, Amiga, e ficava, só tipo... de imaginar já tá me dando um negócio. E aí, a menina que foi do lado pra puxar a cordinha, ela já tinha ido nesse brinquedo, né? Aham. E se você não faz isso, você perde o voo. Aí você desce devagarzinho, chato, assim, e perdeu seu dinheiro, acabou. Aí a gente falou, amiga, você que já foi, vai que você é mais corajosa. É. Acho que foi o brinquedo de mais adrenalina que eu já fui. Porque assim, Amiga. quando você tá descendo, Aham. quando você vai pra frente, é muito gostoso. Porque você fica tipo, Aham. estou voando. Mas quando você tá caindo, você tá caindo. Amiga, você eu tá tenho uma olhando no questão chão, com isso. Não. E você tá caindo com a cara pro Nossa, chão. não, eu não gosto. Ó, É muito você não emocionante. gosta de girar, eu adoro ficar girando igual uma louca. Mas pra esse negócio de subir e cair, pra mim, Ai, eu não rola. adorava, foi tão Montanha-russa divertido. vai. Amiga, a gente tem uma junção com a montanha-russa, né? Você É. de girar, o meu de cair na montanha-russa, tudo bem. Mas esse negócio de ficar, tipo assim, sobe nas alturas e... Não, never, Ai, eu never, amava. never. Eu gosto de adrenalina. Ah, esse brinquedo foi muito legal. E aí, amiga, falando sobre mais brinquedos que você tinha que pagar pra entrar, tinha o Castelo do Terror. Ai, eu amo! Você chegou aí? Sim! Eu, obviamente, não fui, vocês vão descobrir depois os motivos, mas conte a sua experiência no Castelo do Terror. Fui! Era muito bom, eu fui mais de uma vez. Acho que todas as vezes que eu fui que tinha Noite do Terror, eu fui. Acho que era tipo R$10 pra entrar, Sim. um negócio assim, não era tão caro. Tudo bem que em 2007, R$10 valia mais que É, hoje, mas ainda é. assim não era tão caro. É, acho que hoje em dia ia ser tipo uns 35, 40 reais pra Seria entrar. uns R$40, eu acho. E aí era muito legal, porque, tipo assim, eu tava acostumada até Aham. então com esses brinquedinhos de terror. festa Era de junina. carrinho. Aham. Você entrava no carrinho e ia aí pra né? É. Lá era andando. E era um labirinto, era muito grande. É. Então você ia andando e os monstros, tipo, vinham pra cima de você. Ai, que horror. Era muito emocionante. Aham. Eu adorava. Eu lembro que tinha, assim, meio que mudava de ano pra ano, mas eu lembro que tinha uma em um ano que tinha, tipo, a cama, assim, com a menina presa. Aí quando você passava, a cama levantava 90 que graus, horror! assim, e a menina vinha pra frente. Aham. Aí tinha o famoso da Serra Elétrica no Ah, é o final, né? Esse era o Jason, é. clássico. Ai, mas era muito gostoso, eu adorava. Aí você tinha que ir legal. andando e era tudo escuro, assim, de umas partes que não dava pra enxergar nada. Aí do Aham. nada você entrava na sala, acendia uma luz Olha. vermelha, assim. Ai, era muito legal. Hoje em dia, certeza que ia ter Annabelle, a Freira, Ia, né? com certeza. É verdade, não Porque tinha tinha nessa os clássicos de É, terror, essa né? época era tipo Jason, acho que o dos Jogos Mortais tinha, o bichinho dos Jogos O Mortais? sol tinha. Tinha. E uma coisa muito legal também que tinha nas Noites do Terror, acho que a gente já vai falar mais de Noites do Aham. Terror, né, mais especificamente, mas já dando um spoiler, nas Noites do Terror tinha tipo um mini dessa Casa do Terror espalhada pelo parque que dera de graça, tipo uns mini circuitos. É. Pra mim era muito legal. Sim. Ai, eu amava. Não, eu queria ter feito todo um mistério durante o episódio, até a gente falar, tipo, Noites do Terror, mas não tem como Não tem desvincular. como É desvincular. verdade. Então vamos entrar pra Noites do Amigo, Terror, amiga? Vamos, então vai. falar de Castelo de Terror? Eu Vamos. quero falar das Noites do Terror, né? Gente, então vamos agora que entrar nesse sabor, momento. que evento. Só que antes da gente entrar nas nossas histórias, amigo, Sim. aprender é legal, divertido. Não, e popular. vamos lá, tem que contar um Eu pouquinho, quero né, ler pra quem algumas não... informações de uma É. matéria da UOL. Legal. Nossa, UOL. Uau. UOL. Uau. E eu vou ler com a minha voz de jornalista. Da UOL. Da UOL. Em 1988, foi realizada a primeira edição das Noites do Terror, a gente não era nem nascido, É. que se transformaria no evento mais rentável do parque a partir da década de 90. Era responsável por mais de 30% do total de visitas anuais e contou com participações especiais como a de José Mojica Marins, que é O Zé do o Caixão. Zé do Caixão, tá Meu pai é entendida. super fã. que comandou a primeira edição das Noites do Terror. Que legal. Aí acontecia nos meses de agosto a outubro. Ai, amigo, teria
no Noite do A Terror gente agora. estaria, exatamente. ódio. Ó, se você está ouvindo no lapso do tempo, se esse podcast chegou até você que tá aí em 2007, tá tendo Noites do Terror. Tá tendo Noite do Terror. E como forma de comemoração ao Halloween, né? Que é em É. outubro. A última edição aconteceu em 2012, um pouco antes do encerramento das atividades. Ah, e agora que eu vou ler um triste. trechinho de uma matéria da Veja São Paulo. Legal, sobre legal. isso. Que tem dados, assim, surpreendentes. Uhum. Para o Gran Final... Legal. Como fala? Gran Final? Gran Finale. Gran sei lá. Finale. É. Cujo tema era Todos os Medos Juntos. Eu acho que foi nesse que eu fui, amigo. Ah, legal. Cujo tema era Todos os Medos Juntos, foram contratados 300 profissionais, Olha. entre atores, a um cachê diário de R$40. É, Mas na coitados, época, é. 2012, né? É. Maquiadores e costureiras, né? Aham. Entre esses 300 profissionais envolvia essa galera. Vários deles admiradores de longa data do show. Porque imagina, Sim. você sabe que o negócio vai fechar. Você viveu lá, você foi enquanto você É. era criança. Acho que o pessoal queria ir mais pelo amor ao negócio, Sim. né? Trabalhar lá. Aí tem uma, abre aspas aqui, de uma pessoa que trabalhou lá. Aham. Minha primeira vez nas Noites do Terror foi como espectadora, em 1997. Ao sair, sabia que iria trabalhar aqui algum dia. Lembrava a figurante Graziele Salgado, borrando com choro a maquiagem da personagem da menina do corredor. Eu imagino Tem que ela dando entrevista visualizar, falando, é. eu trabalhei aqui em 2012. Até casais surgiram entre os monstros, você Ai, sabia que disso? amor. Na terceira das 7 edições em que atuou, a atriz Arlene Diniz conheceu o marido Otávio. Aí tem uma aspas dela. O evento tem um significado especial na minha vida e eu precisava participar do último dia. Que legal. Afirmou a responsável por interpretar a personagem Diaba. Ah, Eu imagino imagina, o marido falando, você é uma diaba. Não, Sou. imagina se chegava lá, tipo assim, ou então você vai ser a diaba, você vai ser a menina do corredor, você vai ser o vampiro número 4, você vai ser o Sim. vampiro número 5. Enquanto isso, os atores das Noites do Terror mantêm a esperança de atuar em um projeto semelhante no futuro próximo. Não aconteceu no futuro próximo, não, pelo gente, menos, porque essa né? matéria é meio antiga. É. O grupo deve se reunir em breve para discutir a possibilidade de produzir espetáculos em outros locais. Não Se aconteceu. produziu, não chegou em mim, porque É. eu não fiquei sabendo. Aí abre aspas. Temos muitos fãs, tem mesmo, eu sou até hoje. Eu também. E essa magia não pode terminar de uma hora pra outra. Eu concordo. Ricardo Fernandes, que participou de todas as 26 edições do evento. Por baixo da máscara de Hannibal Lecter. Ah lá. Olha, que do filme Silêncio dos Inocentes. Será que tinha briga, tipo assim, eu sou o Jason, você não vai Eu ser, acho que devia ter. sabe? Tipo assim, aquela vaca roubou meu papel. Aquela vaca é a diaba. Exatamente, tipo assim, eu era a diaba, agora me colocaram como espantalha. Eu quero ser a diaba Eu de acho que novo. devia ter. Deve Eu acho ter, que né, devia amiga? ter. E aí, amigo, eu vou falar uns números que eu achei muito surpreendentes. Aham. Os números que movimentavam cada noite do evento. 180 atores, Muitos. 120 profissionais de apoio. Isso em datas casuais, Nas né? noites do Porque no terror. último foram 300, né? Isso. 180 lentes de contato coloridas. Nossa. Isso por noite, tá? 300 quilos de maquiagem por noite. 1.500 unidades de pancake. É por isso que no Halloween eu ia comprar pancake e eu falava que Não tem tinha, falta. É, porque o Play Center comprava tudo. 80 quilos de cola. Eu imagino ele Nossa. chegando na papelaria falando, Né? oi, me dá 80 Na quilos de calunga. cola Oi, por por favor. dia, né? É. E 35 quilos de algodão. E cada artista levava em média de 3 a 4 horas para finalizar a caracterização de Nossa, seu eles personagem. começavam cedo. Mesmo com a ajuda de uma equipe completa de camareiros e maquiadores. Então, deixa eu contar uma Amigo, curiosidade. só de ler me deu saudade. Contar um fun fact aqui, uma carteirada do meu pai, que Conta. uma época... O pai dele é o Adriano Gianola. A Ivana sempre... As falas, né? Meu pai, pra quem não sabe, é o Adriano Gianola, e meu pai é artista plástico. E ele faz maquiagens de efeitos especiais. Uhum. E aí, no começo, assim, quando ele começou a fazer as maquiagens, né, foi aparecendo oportunidades, convidaram ele pra participar das Noites do Terror. Que Só legal. que, na época, eu lembro que ele falou que não compensava pra ele. Por quê? Ai, ele recusou o Play Center. Ele recusou porque, assim, amiga, você precisava ficar lá pelo menos todos os dias que teriam. Acho que tinha um revezamento de Uhum. maquiadores, mas de qualquer forma, ele tinha que ficar lá uma semana maquiando. Só que era um Entendi. valor, assim, que pra ele, ou ele ficava lá em São Paulo, Uhum. e aí não pagava a estadia dele lá em São Paulo, ou ele ia e voltava, só que com o valor que ele entendi. ganhasse ia ser o valor da passagem que ele ia voltar. Exatamente. Exatamente. Aí não compensou, mas teria sido Entendi. uma experiência legal, assim. Teria, né? É. Amigo, a gente falou de maquiagens aqui. Você chegou a fazer as maquiagens? Porque Não, tinha, né? Eu fiz, tinha, é na primeira vez que verdade. eu fui, fiz um corte assim no braço. Era a primeira umas vez que eu fui. monstruosas, Depois eu não assim. fiz mais, mas eu fiz um Aham. cortão no braço. Tinha uma galera que fazia na cara, eu lembro É. de ter uma foto que as minhas amigas fizeram na cara, mas eu tinha rinite. Aham. Então eu ficava com medo de espirrar e zoar tudo. Daí eu fiz um corte Era no tipo uma braço. massinha, assim, né? Eles Era. colocavam. E demorava até pra fazer na gente, então eu imagino fazer a caracterização, porque era Sim, muito boa, né? Você era. tinha medo dos monstros? Vamos começar então, vamos lá.
Vamos lá, ó, SMR. Vamos lá, amiga. Eu sou uma pessoa muito medrosa. Ai, amigo. Eu sou muito cagão. E, gente, como eu já falei aqui pra vocês, quando eu fui na 5ª série, o meu pai ainda não fazia esse trabalho de maquiagem artística. Quando eu fui na 8ª, ele já fazia, já tinha feito em mim, inclusive. Aí você já tava mais calejada. Já tava um pouquinho mais, mas ainda assim fiquei com medo. Mas, gente, na 5ª série, eu tinha... Vamos lá, eu tinha 11 aninhos. Tinha acabado de fazer 11 anos. Eu fui na 5ª com 11 anos também. Então, mas eu era cagão, eu era cagão. Tá, amiga? Eu era uma pequena gay enrustida, tinha várias questões na minha mente. Tá bom, tá bom. E eu fiquei com muito, muito medo. Muito medo. Eu lembro que assim, nossa, foi assim, assustador, amiga. Assustador. Tipo, eu já vou adiantar aqui, então já vou contar a história dessa primeira vez que eu fui. Conte. Eu já estava cagando de medo, porque ia chegar a noite do terror. Eu tava animado, assim, tipo, mas eu tava com muito medo. E aí, foi chegando assim, próximo do horário, eu não sei se você lembra, mas ficava um som assim no parque, tipo uma locução, ficava assim: faltam 1 hora para a noite do terror. Sim! Tipo, era bem assim. Já me dava falta uma 2 horas para a noite do terror. Sim. Ficava assim. Aí, foi chegando lá por volta de umas 5 e pouco, eu resolvi ir num desses brinquedos que você tinha que pagar, que eram de realidade virtual. Não sei se você lembra. Não você foi. colocava um óculos, assim, sentava numa cadeira e ele ficava passando um vídeo. E aí eu lembro que você tinha que ficar fazendo coisas, assim, tipo, era, sei lá, eu não lembro se era uma nave espacial, se era uma casa assombrada, era alguma coisa assim que vinham uns monstros e você tinha que ficar gritando, assim, tipo, pro monstro ir embora, bater o pé no chão, enfim. Aí eu fui nisso, só que eu fui sozinho. E como eu fiquei um tempinho na fila, e mais o tempo da duração da atração, os meus amigos sumiram. Acontecia. Eles foram pra fazer outra coisa. Acontecia. E eu fiquei sozinho. E aí, a hora que eu saí, não tinha ninguém. E começou aquele negócio. Falta 20 minutos para a noite do terror. Gente, foi começando a me dar um desespero. Um desespero gigantesco. Você era apenas uma camponesa do interior. Perdida, uma jovem criança do interior de Votorantim, no Play Center. Sim. E aquele negócio assustador falando. E eu fiquei assim, correndo pra lá e pra cá, tentando achar. Aí eu lembro que eu achei uma gay aqui de Votorantim, o Deco. Ele é, acho que da organização da parada, até que estudava no verano. Falei, Deco, você viu algum amigo meu por aí? Não sei o quê. Aí ele, eu vi tal pessoa, que era a Jéssica na época. Eu vi a Jéssica com a Silvana lá onde come, lá não tinha uma praça de alimentação. Eu fui correndo pra lá, amiga, assim, como se não houvesse amanhã, porque já tava escurecendo e tava começando o negócio. Sim. Achei, meus amigos, mas foram momentos de terror. E depois, eu não larguei da professora. Ai, mentira! Eu fiquei andando com a professora. Fiquei na barra da saia, amiga. Eu nessa cara. A Jéssica e a filha da professora, que era mais nova que a gente. Vergonha nessa que hoje em dia. Que hoje em dia a Bárbara não. Ela sempre foi a Bárbara. Mas hoje em dia nós somos amigos, conhecidas, a gente dançou junto depois, enfim. Ai, sei quem é a Bárbara. Então. Aí a gente ficou andando com. Era a mãe dela que organizava, a Silvana. Um beijo para a Silvana, caso a Bárbara ou a irmã dela. Mas vergonha de você e da Bárbara. Não, a Bárbara era criança, né? Se eu tinha 11, ela tinha uns 8. Ah, ela é mais nova. Então, ela é mais a nova. Bárbara pode, mas você não. Mas, amiga, eu lembro que eu fiquei... Aí tinha aquela... Na praça de alimentação, eles não iam, porque né, as pessoas estavam comendo. E tinha uma parte de brinquedos infantis, assim, que eles também não iam. E eu fiquei ali. Ai, William, você acredita? Nessa cara. Ficou eu e a Jéssica. Eu achava o máximo. Não, Amigo, eu lembro da primeira vez que eu fui já, porque eu já era louca. A minha família sempre gostou muito de filme de terror. Então, desde muito nova, eu assistia filme de terror. Tipo, eu sonho depois. Sim. Tipo, mas na hora eu fiquei tipo... Você acha divertido. Aí eu tava tipo, cadê os monstros? Eu ia ficando atrás dos monstros. Eu lembro de ficar andando procurando da serra elétrica, porque ele era um dos mais assustadores. E fazer barulho, e aí, assim, né? Um ponto, assim, que todo mundo falava e que, pelas minhas observações, era verdade, que quanto mais eles viam que a pessoa tinha medo, mais eles ficavam atazanando. Mas é verdade. Eu lembro de uma menina, nossa, eu lembro claramente desse caso. A menina, tipo, os amigos meio que saíram correndo e ela ficou sentada num banquinho, assim, só ela. E ela gritava muito, ela tava com muito medo, ela colocava a mão na cabeça e ficava... E o cara da serra elétrica ficava andando em círculos. Tá vendo? Eles eram filho da puta. Nossa, amiga, é por isso que eu tinha medo. Tinha um cara de patins que ficava andando também em volta das pessoas. Era muito amiga, bom. Uma história que esse brinquedo que você foi de bungee jump, a gente tava, eu e a Jéssica, cagando de medo nessa parte dos brinquedos de criança. Aí a gente foi num brinquedo que era tipo um bondinho, assim, um ônibusinho, que ele subia e descia, igual aquele que ia de lado, assim. Aí, era baixinho, assim, o negócio, mas a gente foi pra, tipo assim, né, tamo aqui preso. Sim. Aí eu lembro que a gente tava no bondinho. Presos no setor infantil. E ficou até uma piada interna até hoje, a Jéssica lembra. Ah, lembra do bondinho? A gente tava lá e aí tinha gente nesse brinquedo desse bungee jump. A hora que a gente viu o negócio passando, eu gritei: Jéssica, o monstro tá voando, tem monstro no céu!
Nossa, a gente ficou cagando de medo. E só eram pessoas, assim. Mas, nossa. O monstro tá Era o monstro. Eu falei, os monstros estão voando até pelo parque. Ai, eu ia. Nossa, foi. Mas aí, na oitava série, eu já tava mais velho, já tinha lá meus 15 Aí você anos. conseguiu aproveitar? Aí eu consegui aproveitar. então tá aí eu bom. fui Fui com um pouco de medo ainda. Ai, eu Fui. ia. Mas, porque, amiga, é que eu tinha medo de me assustar, porque eles saíam do nada. Era a melhor parte. Ficava tipo, ai, filha da puta. Então. É. Não, nossa, eu tinha muito medo. Eu adoro até hoje. Tipo, eu gosto de filme de terror porque eu gosto de levar susto. Aham. Sabe aquela cena de filme assim que você sabe que você vai levar susto? E você se assusta mesmo assim? Então, era tipo isso. Amigo, me deu vontade de fazer um episódio de filmes. É, A gente tá falando ai, de filme, boa. A gente podia fazer um episódio de filmes. Eu acho, né? amiga, acho que a gente pode fazer. Era muito legal viver esse filme de terror na vida real. Pra mim era muito amiga, legal. era. Eu era corajosa. E você Sonhava, lembra, depois sonhava, mas até aí. você lembra quando os monstros iam na escola? Eles foram na Amigo, sua sala? Então. Tipo, pra quem não sabe, era assim, do nada, um dia você estava lá estudando, barulho de estudando. É. Não, mentira, não tinha computador pra Escrever, estudar, né? era barulho de escrevendo. A SMR de escrever. E aí você tava lá, aí um dia, tipo, começavam uns boatos, né? Porque sempre alguém sabia e falava, ai, eu acho que hoje vai vir um monstro. Ai, será que é hoje? Ai, será que eles estão aqui? Ai, que hora vão vir? Começava uma fofoca, só que você não tinha certeza. É. Aí do nada, abria a porta. Nossa, eles socavam e a aí porta, entrava dois assim. monstros caracterizados na sala. Nossa, eu lembro até hoje dos monstros E que aí foram. eles ficavam tipo, vocês querem ir na noite do terror? Era uma ativação de E aí marca, sempre tinha umas assim. pessoas que Eu lembro que, eu gente, quero ir embora. surgia assim histórias, tal pessoa desmaiou. Tinha. Tal pessoa Tinha desmaiou uma de história. Ela viu o susto. monstro e ela desmaiou. Porque assim, no parque, é o que você falou, você ia pra parte que não tinha monstro, ok. Mas lá era uma sala de aula Sim. fechada que o monstro entrava e você não tinha como sair. Amiga, mas uma coisa que eu, tipo assim, que eu fiquei pensando. Como que a gente não ouviu o barulho dos gritos das outras salas? Eu não lembro. Eu lembro que era uma surpresa também. muito grande. E as Sim. pessoas gritavam, tipo... Talvez, amigo, a gente sempre tenha sido sortudo de ser a primeira sala. Ai, será? Pode ser. Tipo, por andar, Ou- porque lá nas áreas tinha dois Sim. andares, né? Tipo, a minha sala era a primeira do primeiro andar, a sua era a primeira do segundo andar, talvez. O que eu trouxe essa história no trabalho e falaram assim, ai, quando tinha na minha escola, eles só iam na sala que tinha mais pessoas que iam na excursão. Porque às vezes tinha sala que tinha poucas pessoas, daí eles não passavam Nossa, nessa então será sala. que as nossas salas sempre foram sorteadas? Talvez, amiga, talvez. Nossa. E amiga, a gente falou sobre as Noites do Terror, que cada uma tinha um tema, né? Você lembra qual era o tema das que você Cara, foi? a que mais me marcou foi do André Bianco. A minha também. Eu conheci, pra quem não sabe, André Vamos Bianco falar sobre é essa. um autor brasileiro com o qual eu tenho foto de quem eu tenho autógrafo. Olha! Que eu não conhecia, eu conheci Sim, ele nas ele é Noites do incrível. Terror, quando eu era uma jovenzinha leitora de 13 anos, hoje em dia, coitada, né? Mas eu tenho até na minha estante os livros dele. Aham. E ele tem algumas sagas, né? Mas eu acho que a mais famosa dele é Os Sete. Os Sete, é que muito são, bom. é uma história, tipo, ele é brasileiro e as histórias dele se passam no Brasil. Então é muito legal, porque Sim. você lê sobre vampiros em Osasco. É muito legal. Esse do 7, tipo, um breve resumo, assim, que é muito bom, eu sou super fã. Tem uns carinhas lá que eles fazem, tipo, snorkel, assim, eles moram numa praia, eu não sei qual praia que é, mas acho que é do sul. Eu acho que é do sul, eu acho que é uma praia uma do cidade sul. real, assim, que ele Sim. pega. Aí eles estão lá, eles acham um navio abandonado, tipo um navio meio 1500, Naufragado, assim. sim. Naufragado. Aí eles acham uma caixa de madeira lá. Daí vem uma equipe de pesquisadores. Uma caixa de madeira não, De uma metal. caixa de metal, Aham. tipo de prata, assim, muito gigante. Aí dentro tem vampiros, os vampiros voltam à vida e cada vampiro tem um E aí superpoder. são 7 vampiros, cada um eu tô tem... falando esse superpoder não é tipo do Crepúsculo, eles são É, tenebrosos, tipo, assim. um controla o clima. Um controla o clima, tem um que Só se ele lembro dele. fala. Um controla o clima, tem um que vira um lobo, Ah, é. tem um que ele fala e os mortos acordam, que ele Nossa, fala é baixinho, verdade. assim, é muito na legal. história. E aí o livro é muito bem escrito. E essa noite do terror foi do André Bianco e das obras dele, né? Foi muito bom. Foi muito E aí, eu li o primeiro e o segundo livro Aham. antes de ir pra Noite de Terror. Ai, então que eu tava legal. animado, tipo, eu tava Nossa. achando legal de andar por lá, Sim. assim, sabe? Esse foi quando você tava na oitava, né? Foi Quando eu tava na na oitava. sétima, É. então. E aí tinha os personagens andando pelo parque. Eu lembro que Sim. tinha o Vampiro do Tempo. Ai, era muito Tinha legal. porque tinha um dos vampiros que era o sétimo, que ele foi o Sim. sétimo a virar, e ele meio que foi o traidor dos outros, Sim. porque ele fez um pacto com o diabo pra conseguir todos os poderes, e ele virou um monstrão, e aí eu lembro que tinha um monstrão andando lá. Tinha. Ai, era muito Era bom, muito amigo. legal. E tipo assim, eu não sei você, eu acho que você também, né? Mas eu sempre Aham. gostei de vampiros em geral. Sim, sim. Então, e eu não conhecia o André Bianco. Tipo, eu falei, Aham. o 7, André Bianco, tá, foda-se, Sim. vamos lá ver. E aí eu conheci ele, né? Aham. Conheci a obra e li depois. Só que era muito legal, É. vampiros, assim. E a caracterização era muito Era. boa. E foi a única vez que eu vi o show de abertura, porque eu não via o show de abertura. Eu vi esse também. E foi muito legal. E uma coisa que me marcou muito, que eu lembro que tinha um lugar assim, tipo um palquinho, Aham. que
Tinha um vampiro muito gostoso fazendo, Ai, tipo, tinha! striptease. Não era striptease, era tipo uns go-go boy. É, Tinha um go-go boy e uma ficava go-go tirando girl. camisa, Eles eu eram lembro. gostosão, gostosona, e eles Não, ficavam e a lá, gente, tipo... no tchá, auge da tchá, adolescência, com 14, 15 anos, a gente ficava, ai, hormônios. Exatamente. Nossa, eu nunca esqueci do tanquinho dos peitos daquele vampiro, amiga. Sim. Ficou marcado na minha Amigo, memória. E tinha uma galera da minha sala que ia pegar pessoas. Vamos falar disso, amiga. Porque, Não ó, lembra disso? Tinha eu, essa vibe, até não tinha? na oitava... Tipo assim, na Ah. quinta série eu era criança ainda, né? Sim. 11 anos, era bebê, nunca tinha beijado, não Uhum. tinha essa mentalidade. Mas na oitava série, eu já era adolescente, já tinha 15 anos, e eu ainda fui pra ir nos brinquedos. Porque eu ficava, gente, Sim. tudo bem, é legal, ai, vamos ficar. Eu lembro de uma menina que estudava comigo, que toda vez que eu esbarrava com ela pelo parque, ela ficava, ai, já beijei 10, beijei Tinha, 17, né? A beijei galera 22. contando. Gente, eu ia pra ir nos brinquedos. Mas, amiga, até hoje em dia, eu iria, tipo assim, tudo bem que hoje em dia eu não. namoro, né? É, mas de sim, qualquer você vai- forma. É tipo, vai no parque, vai na balada, pega gente. É, então, vibe. exatamente. Ai, mas era muito engraçado, assim, né, Sim. amiga? Ótimas memórias. Ai, amigo, bateu muita saudade. Bateu Você foi mesmo, em outra amiga. edição que você lembre? Porque Ah, eu fui nas outras, mas eu não lembro o que Então, que a da quinta série eu lembro que era Fim dos Tempos. E foi bem antes de 2012, mas acho que em 2012 teve. Eu lembro dessas duas, que era Fim dos Tempos. E Todos os Medos Juntos em 2012. Esse eu não fui, é. Então, se eu fui em 2012, eu fui nesse, mas eu não tenho certeza. Mas o vou que eu ver lembro minhas era esse, o memórias Fim dos depois. Tempos e o do André Bianco. Mas o do André Bianco foi o mais, Era assim, muito marcante. legal, Ai, muito legal. bom. Porque ele tinha muitos livros, assim, né? Ai, amigo, me bateu saudade. Eu também. Só que como a gente não tem mais play center entre nós, Sim. o jeito agora é a gente ir pra outros parques, né? Ah, é verdade, amiga. Inclusive, eu tenho vontade de conhecer parques internacionais. Você já foi? Eu já fui, amiga. Posso ser metida? Pode. É, pra quem não sabe, eu fui para o Canadá quando eu era criança. Eu tinha Ah. 9 anos, porque eu tenho uma tia que mora lá. Lá, a gente foi no Wonderland, que é o parque da Paramount. E era muito legal, assim. Que legal. É, só que eu lembro que eu fui em uma montanha-russa, porque tava uma fila muito grande, que era do Tomb Raider, sabe? Sei. Aquele filme. E era uma Uhum. montanha-russa que você ia deitado. Que legal. Era mó louca, assim. A gente foi nesse brinquedo e depois a gente foi no parque aquático, porque Entendi. eram os dois juntos, né? E o parque aquático era muito legal, assim. Amigo, eu nunca fui Aham. em parque internacional. Por enquanto, amiga. Por enquanto. Mas eu sempre penso que o mais importante deste momento deve Aham. ser falar inglês. Sim. Porque me dá desespero de pensar de ir pra Disney e não entender o que a galera tá falando, É né? verdade. Você fala seatbelt, você vai ficar... Ficar de boa, aí você É. não põe o cinto. Exatamente. Porque assim, eu não sei se é porque eu sou da área da comunicação, mas pra mim me comunicar É muito importante, é né? verdade. E eu acho que não é só pra mim, né? Sim. É importante se comunicar. Qualquer pessoa que pense em aproveitar uma viagem internacional deveria se preocupar em É falar verdade. bem inglês. E se, agora eu vou falar da IW, Ai, não Votorantim, tinha como. Jabá Time. Mas assim, esse é um jabá que eu faço muito com o meu coração. Porque eu realmente acho importante que as pessoas saibam se comunicar bem em português e inglês também. É verdade. E assim, pra mim o que a IW tem de melhor é que eles usam uma metodologia diferenciada nas aulas. As aulas não são chatas e maçantes, elas são divertidas, diferentes e muito dinâmicas. É verdade. E uma coisa muito importante é que as turmas são reduzidas. O que é muito legal, porque aí fica mais fácil de você praticar a conversação, ficar à vontade, Sim. tirar dúvidas, O professor né? fica mais em foco, né, com os alunos, é Sim. verdade. E aí você pode até falar, de repente, pro professor, tipo, eu tô fazendo inglês porque ano que vem eu vou pra Disney. É E aí ele pode verdade. até te ajudar ali, É verdade, entendeu? fazer um intensivo mais nesse lado, assim, né? Como falar montanha-russa, roller Cinto de coaster. segurança. É, seatbelt. É isso aí, gata. Então já anota aí, gente. A escola fica ali pertinho da praça de eventos de Votorantim, né? Na rua Manuel Ramos, número 33, no Jardim Paraíso. A rua do Subway ali, a esquininha, é só subir. E lá no Instagram, @IWVotorantim, tem o contato deles e mais informações, né? Acho que fica até mais fácil. Vai lá no Instagram, já segue eles. IW, as letras IW, Votorantim, Isso. tudo junto lá no Instagram. Nos stories eles mostram trechos de aulas, então já dá pra você ter uma Sim. noção de como Ai, funciona. É maravilhoso. Então, é assim, bem se você legal. está pensando em ir para um parque internacional, É verdade. já faz uma aula. Já corre pra aprender inglês antes das suas viagens internacionais. Será que a gente tem Importante. ouvintes ricas que vão pra fora? Sim. Ai, se você for pra Nossa. Disney, comenta aqui pra gente. É verdade, Manda um vídeo. fala, Grava I'm um going vídeo to falando, Disney. tipo, IW, Votorantim, É. conversandinho. Se for pra Disney agora, tem tipo a Noite do Terror na Disney, assim, mas é Verdade. fofinho. É tipo. É a única época que as pessoas podem ir fantasiadas na Disney, porque legal. adultos não podem, sabia? Não sabia. Porque senão pode se disfarçar de funcionários, né? Amiga, a gente falou muito nesse episódio. Amigo, falamos. Eu acho que a gente já pode encerrar. Pode. Porque eu quero pesquisar pacote pra parque de diversão, porque eu quero andar na montanha Vamos. russa. Isso aí, amiga. Vamos ver Vamos. se tem um pacote que volta no tempo pra gente ir no Play Center. Vamos. Ai, gente. Então é isso, galera. Hoje a gente fica por aqui, mas a gente pode
pode continuar conversando lá pelas redes sociais. Siga a gente no Instagram, @conversandinho.podcast. E se você quiser, pode me seguir também no meu perfil pessoal, o @willbzrra. E me siga também porque eu posto vídeos, textos, reflexões e muitos conteúdos de comunicação no @amulherquefala demais. Lá no Instagram, no TikTok e no Medium. Isso aí. E se você gostou desse episódio, já compartilha com um amigo aqui do interior. Ou com um amigo que não é do interior, mas que vai gostar da nossa conversa de hoje. Um amigo que foi no Play Center com você. Se você está se perguntando, não é podcast de Votorantim porque falou do Play Center? Porque a gente contou sobre a nossa ótica de votorantinenses indo pro Play Center. Faz parte de toda... Eu tenho certeza que você tem a nossa idade ali, ó, quase Sim. 30 a mais. Você teve algum momento de Foi excursão pro Play marcante em Center. Votorantim, É né? verdade. Sim. Então vai, amiga, vamos fingir que a gente tá numa montanha-russa pra terminar. Vai. Tchau! Tchau!